Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Está escrito assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nem adoraremos a estátua. Então, em Babilônia, havia um certo rei em Babilônia que se chamava Nabucodonosor. Deus deu, o Senhor deu a Nabucodonosor em suas mãos o rei de Judá. E Nabucodonosor ordenou um certo homem para que fossem pegar alguns jovens de lá, que eram filhos de Israel, que eram da linhagem real, que eram nobres, e foram trazidos jovens. E entre eles estavam 4 jovens, eles eram fiel a Deus. Eles se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o nome desses jovens foram mudados. E o nome de Ananias, Misael e Azarias foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, esses jovens, eles tinham fidelidade a Deus e eles foram usados por Deus. Eles foram levantados por Deus. E uma certa vez, um certo dia, Nabucodonosor tinha construído uma estátua. Uma certa vez, Nabucodonosor tinha construído uma estátua de ouro. E era para as pessoas se prostrarem, para as pessoas adorarem aquela estátua. E um certo dia, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá e as pessoas foram se prostrando, adorando. As pessoas foram adorando, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles não adoraram. E o rei soube disso e deu ainda mais uma chance para eles. Só que olha o que eles disseram, está escrito assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ó rei. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eles preferiram obedecer a Deus, estar diante de Deus, fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. E eles não se prostraram aos deuses, não adoraram a estátua de ouro. E eles confiaram que Deus ia livrá-los. E assim, se Deus não livrasse, mesmo assim eles não iam adorar aos deuses, a estátua. Então eles colocaram a confiança deles em Deus e não se prostraram. Então, a escolha deles de fazer a vontade de Deus foi uma coisa muito importante que eles fizeram, porque com a obediência deles a Deus, o nome de Deus foi exaltado, foi glorificado. Então, é o que devemos fazer, obedecer a Deus. Mesmo eles estando diante de uma situação da vida, entre a vida e a morte. Vida entre a morte. Então, eles tinham uma escolha para fazer.
ou obedecer a Deus, ou fazer a vontade de Nabucodonosor. Entrar na fornalha de fogo ardente, entrar no forno de fogo ardente, ou se prostrar àquela estátua, adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E eles fizeram a vontade de Deus, eles obedeceram a Deus em adorar somente a Deus. E foi o que eles fizeram. E Nabucodonosor, ele ordenou, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor ordenou que se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. E que homens fortes atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem eles. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram atados e foram lançaram eles lá. Então, eles estavam lá e o fogo não os queimava. E o rei Nabucodonosor olhou que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham vivido, estavam vivos. E aqui no 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então eles tinham caído lá e Deus os guardou. O rei Nabucodonosor se assombrou, ele se assustou com aquilo, porque o que ele via era Sadraque, Mesaque e Abednego vivos, e havia o quarto, que era, ele disse aqui, semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, Deus havia os guardado. Deus enviou o quarto homem para guardá-los. Então, a confiança deles em Deus, a obediência deles em Deus, a escolha que eles fizeram foi a certa, e porque era a vontade de Deus, e Deus os honrou. O nome de Deus foi glorificado através da vida deles, porque era impossível para Nabucodonosor, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, vivesse. E o rei Nabucodonosor chamou eles para fora. Chamou a Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. E o nome de Deus foi glorificado através da vida deles, da escolha deles. Então, essa palavra, a obediência em Deus, a fidelidade em Deus, nós fazemos a vontade de Deus, isso é muito importante para o cristão, porque é com isso que o nome de Deus vai ser glorificado. Mas se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivesse feito aquela escolha
como o nome de Deus ia ser glorificado. Então, através das nossas escolhas, como cristão, fazendo a vontade de Deus, é que o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Então, essa palavra, medite nessa palavra, fique com essa palavra, pense e é isso. Que Deus abençoe todos vocês.